Meus cumprimentos à mesa, aos colegas presentes no plenário, aos funcionários da casa, aos assessores que estão no camarote, aqueles que nos visitam nas galerias e os que nos assistem na TV Assembleia. Talvez o tempo seja curto, mas é uma introdução, nós voltaremos a falar sobre isso. Nunca, em tempo algum, no Brasil se demonizou tanto os políticos e as políticas. É senso comum na sociedade que políticos não prestam, que partidos não prestam, que a política não presta, que ninguém presta. As redes sociais são um bom termômetro disso. Por mais que você trabalhe, por mais que você tenha o seu trabalho de uma forma transparente e coadunado com os anseios da sociedade, as pessoas continuam desconfiando, para dizer o mínimo, de você, e colocam todo mundo no mesmo balaio o tempo inteiro. É importante, principalmente num momento tão frágil e tão complicado quanto esse que nós vivemos no Brasil, que para começar a se falar sobre política, discutir política, criticar política e políticos, que as pessoas tenham claro quais são as reais funções de um político. Por exemplo, o que é a função de um vereador? O que é a função de um prefeito, de um governador, de um deputado estadual, de um deputado federal, de um senador, de um presidente da República? O que é oficialmente a função deles? E o que eles estão fazendo ou deveriam fazer? Porque nota-se que uma parte da população ainda ela não tem uma concepção clara do que é realmente a função, por exemplo, de um deputado estadual. Ela tem em mente algo que ela criou muitas vezes sobre o que um deputado estadual deveria fazer. Por exemplo, na mente de muita gente está ainda a ideia de que um deputado, por exemplo, tenha que arranjar emprego para alguém, tenha que doar a cesta básica para outro, tenha que fazer doação em dinheiro para não sei quem. E isso passa longe de ser a função de um deputado estadual. Nem mesmo quando a gente fala de emendas parlamentares, por exemplo, fulano arranjou um trator, arranjou uma máquina, arranjou não sei o quê. Isso também é uma função atípica, não é a real função de um deputado. Portanto, assim, seria muito bom que a maior parte da população ela voltasse aos conceitos, para, a partir daí, começar a discutir melhor essa questão das políticas e dos políticos e dos partidos. Hoje, essa demonização de tudo faz muito mal à democracia, porque uma democracia ela não prescinde nem de políticos e nem de partidos. É claro que a população ela tem todo o direito e deve criticar, mas críticas fundamentadas, e separar o joio do trigo, porque do contrário, como seria quando as pessoas falam mal de tudo e de todo mundo? Ninguém presta, ninguém vale nada, os políticos não prestam, os partidos não prestam, o Congresso não presta, a Justiça não presta, a Polícia não presta, nada presta. Então, como é que modifica-se isso? Como é que funcionaria uma democracia sem nada disso? Todas as decisões, tudo aquilo que afeta diretamente uma pessoa em uma democracia depende de decisões políticas. E tem uma coisa curiosa e que vale a pena a gente refletir. Se é verdade, vamos imaginar que seja verdade aquilo que muita gente afirma, que a maioria dos políticos não prestam, que a maioria dos políticos não valem nada. Mas político não cai do céu, político é eleito pelos eleitores, pelas pessoas. Então não é estranho que a maioria dos políticos, então, não prestam, mas são escolhidos por uma maioria de pessoas que votam de forma consciente, baseados na ética, na moral, na responsabilidade, no republicanismo. Então, também não seria verdadeiro o fato de que boa parte dos políticos ou do cenário político do país é um reflexo do comportamento da própria sociedade,
que na maioria das vezes, ou em boa parte delas, votam por interesse próprio, independente de quem sejam esses políticos. Só para concluir, presidente, um minutinho, eu gostaria mais uma vez de indicar esse livro para as pessoas. É um livro fenomenal sobre uma reflexão do que é a política e desta crise que nós estamos vivendo na atualidade. O livro se chama A Política em Tempos de Indignação, a Frustração Popular e os Riscos para a Democracia. É do Daniel Innerarity, que é um filósofo espanhol. Gostaria que a Câmara desse um take aqui. É um livro que vale muito a pena para a gente discutir a política e entender a política um pouco melhor para discutirmos com mais fundamento. Muito obrigado, presidente. Concedo a palavra ao excelentíssimo senhor deputado Freitas.